O Twitter não mostrou disposição para assumir responsabilidade com as imagens de violência exibidas na plataforma. Letícia Miyamoto chegando ao vivo com as informações para a gente. Oi, Letícia, boa noite. Qual o resultado do encontro entre representantes da empresa e o ministro da Justiça? Oi, Lívia, Daniel. Os representantes da empresa não entraram em um acordo com o Ministério da Justiça. Inclusive, o posicionamento da plataforma causou muito espanto. Boa noite para vocês, boa noite para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Segundo a plataforma digital, o Twitter, essas imagens que remetem à violência e também aos perfis dos responsáveis pelos massacres nas escolas aqui no Brasil não violam os termos de uso da plataforma e, por isso, não devem ser excluídas. Mas, segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, a Constituição é superior a esses termos de uso em questão. E também a vida dessas crianças e também dos adolescentes são mais importantes do que estes termos. Ele não citou o nome do Twitter especificamente, mas disse que deve conversar com essas plataformas de forma separada. O objetivo dessa reunião foi justamente cobrar uma resposta, um posicionamento dessas plataformas digitais sobre o compartilhamento desses conteúdos que remetem à violência também, principalmente por conta desses massacres que aconteceram recentemente aqui no país. A decisão do Twitter foi de respeitar apenas os termos de uso da plataforma, que vai ser usado como base para decidir o que vai ou não ser excluído. Lembrando também um ponto importante a ser destacado, Lívia, é que o próprio perfil do Elon Musk fez uma postagem em uma rede social, no Twitter, melhor dizendo que todas as mensagens, todos os e-mails que fossem enviados à plataforma seriam respondidos pela assessoria, pelo e-mail da assessoria, com um emoji de fezes. Então isso também causou muita repercussão nas redes sociais e também pelas plataformas que cobraram aí respostas, como o Ministério da Justiça, dessa rede social. A decisão do ministro da Justiça foi de que as redes sociais, as plataformas, vão ter que realmente ser responsabilizadas pelos compartilhamentos, por esses conteúdos que são compartilhados, que são publicados nas plataformas. E que, além disso, disse que o Twitter deve ter que excluir pelo menos 500 contas nos próximos dias, mas que esse número deve chegar a 700. O Ministério da Justiça, então, vai mandar uma solicitação formal à plataforma, que deve responder inclusive ao Ministério Público Federal, que faz um pedido sobre essas medidas emergenciais. Lívia. A gente segue acompanhando os desdobramentos dessa reunião. Obrigada pelas informações, Letícia Miyamoto. E logo depois desse encontro, o ministro da Justiça, Flávio Dino, se manifestou. Vamos ouvir. Nós não estamos dizendo que as plataformas de tecnologia são as únicas responsáveis pelo discurso de ódio nas escolas. Não. Nós sabemos que há múltiplas determinações. Porém, não há dúvida que, pelo modo como a sociedade contemporânea se estrutura, um nó fundamental, um elo fundamental da cadeia de violência nas escolas está exatamente na propagação desse discurso. Roberto Mota, quero te ouvir a respeito desse impasse. Chamo de impasse porque depois dessa reunião, o pedido que foi feito pelo governo para a exclusão dessas mensagens que contêm violência não foi atendido e a justificativa da plataforma é que essas imagens não violam os termos de uso dessa rede social. Como resolver esse impasse? Essas redes sociais, como o governo gostaria, devem ser responsabilizadas por esses conteúdos que são publicados? Há duas questões separadas aí, Lívia. Tem a questão da liberdade de expressão, que a liberdade de expressão é um direito que está grandemente ameaçado hoje em dia. Tudo é usado como desculpa para coibir a liberdade de expressão. A outra questão é a responsabilidade das mídias sociais por um ato criminoso. É uma conclusão, no mínimo, duvidosa. Porque se você olhar as redes sociais, mesmo com todas as medidas tomadas, você vai ver inúmeras postagens de grupos criminosos. Eu não me lembro de ter visto nenhum protesto de ninguém contra esse uso das redes sociais. O Twitter pertence ao Elon Musk. Elon Musk, além de o homem mais rico do mundo, é um defensor da liberdade de expressão. Eu já expliquei aqui que esse tipo de crime
às vezes você verifica o fenômeno do contágio. O que é isso? São pessoas desequilibradas que ouvem falar disso e acham que isso é uma forma delas ganharem notoriedade. Agora, observe, esse fenômeno pode acontecer simplesmente com as notícias veiculadas na grande mídia. O que importa é que a pessoa ouve falar daquilo e acha que aquilo ali é uma coisa que motiva ela a ir adiante. Isso não tem nada a ver com redes sociais. Por isso que é importante a gente sempre lembrar, a responsabilidade do crime está no criminoso. Quando você começa a procurar responsabilidade em outros lugares, você está aliviando a responsabilidade do criminoso, passando a cabeça na mão de monstros que cometem atos. A culpa não é da televisão, nem dos games, nem do bullying, nem das redes sociais, nem da desigualdade. A culpa é do criminoso, que precisa ser punido de acordo com a gravidade do crime que ele cometeu. Como eu sempre digo aqui, não será, porque a lei brasileira é totalmente leniente.